nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto é Gênesis capítulo 50. E o texto que eu vou começar a ler vai ser no versículo 15. Gênesis 50, verso 15 até o 21. Nós estamos no mês do lar também, mas hoje também é o dia do jovem presbiteriano. E nós vamos avaliar o convívio de jovens aqui, na sua família, na sua casa. E vamos descobrir que a guerra ela não estoura apenas por meio da Rússia, ou de Putin. Ela, às vezes, acontece na nossa casa, na história do nosso lar, da nossa família, na vida dos nossos filhos. Essa história, que alguns conhecem bem, é a história de José e seus irmãos. Para você entender o que José vai dizer aqui, você precisa conhecer o capítulo 27, que é um capítulo muito precioso da história de José, na verdade 37, de Gênesis também. Então depois, se você tiver um tempo na sua casa, vou pedir que você se debruce lá no capítulo 37 de Gênesis, para você aprender, entender a atitude de José agora aqui e por quê dela. Então nós vamos falar sobre o convívio entre irmãos, porque o jovem é aquele que quer assumir a direção da sua vida, quer começar a edificar os seus fundamentos, quer começar a conduzir a história, quem sabe, do jeito que ele deseja, do jeito que ele acha que precisa ser, ou ela, né? E uma história de guerra, de conflito, vai iniciar na família de José, e ela só não vai continuar, porque José vai tomar uma atitude diferente dos seus irmãos. O desafio para nós vai ser aprender, né, na história deste jovem, como lidar no tempo do conflito. Pode ser o conflito da família, porque nós estamos no mês do lar, mas é o conflito aonde ele vier. É a luta, é a briga, é o desentendimento, é o inimigo, batendo contra a nossa porta, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra o nosso sonho, nosso projeto, contra o projeto de Deus para nós, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Mas aqui aconteceu em casa. Aconteceu em casa. Então nós vamos ler esse texto, depois vamos meditar, rogando de Deus graça e boa instrução ao nosso coração, na ação livre do seu Espírito, que sempre nos instrui, que sempre leva a cada coração, a cada vida, aquela palavra que Ele quer dar, né? Aquela frase que Ele quer que você guarde, que sirva ou que sirva de lição para você. Deus assim nos abençoe. Gênesis 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Graças a Deus por sua palavra e pela eficácia dela, que sempre nos instrui muito bem. O conflito na família. José está vivendo o final de uma história que começou lá no capítulo 37, quando ele recebeu de Deus alguns sonhos,
nos sonhos que Deus lhe dava nas noites, Deus ia revelando ao coração de José o seu propósito na história, com a vida e com a história de José. José é um rapaz ainda muito novo, José, um garoto, com filhos ou com irmãos, na verdade, mais velhos do que ele. E Deus então lhe dá o sonho de que os seus irmãos iam se curvar diante dele, iriam servi-lo, iriam se prostrar diante da sua presença. E ele, entusiasmado com o sonho de Deus, chegava na manhã seguinte, começava a contar essas coisas na mesa do café. E mal sabia ele que o revelar dos sonhos de Deus ao seu coração e dele à sua casa, ia gerando no coração daqueles irmãos inveja, ciúme, ira, raiva. E eles começavam então a questionar a José mesmo, falaram assim: olha, mas quem você pensa que é? O nosso irmão, não o mais novo, mas quase o mais novo. Com essa arrogância toda, com essa soberba toda, achando que nós, seus irmãos mais velhos, mais fortes, que tem muito mais o controle da situação da vida do que você, que conhece muito mais da vida do que você conhece, pensar que um dia vamos nos prostrar diante de você, vamos servi-lo. Que arrogância é essa? Numa outra noite, um outro sonho, a coisa aperta um pouco mais, porque José não vê só os irmãos se prostrando diante dele, ele vê os seus pais se prostrando. E toda a família, os servos e as servas de seu pai. E na manhã seguinte, entusiasmado com isso, com certeza ele contou esse sonho, no revelar de Deus ao seu coração, de que a família inteira, não era só os irmãos não, era a casa inteira, era servos e era servas, e inclusive o pai ia se prostrar. Isso fazia com que a ira, a mágoa, a inveja, o ciúme fosse mais inflamado, fosse crescendo. E um dia então, José vai levar alimento aos irmãos que trabalham no campo. A pedido do seu pai, ele vai para assisti-los na sua necessidade, porque ali cuidavam do campo e dos rebanhos e das ovelhas e do gado. E quando José chega ali, os irmãos então têm a grande ideia: é momento de nós darmos cabo desse rapaz, desse sonhador. Vamos tornar os sonhos dele no maior pesadelo da sua história, da sua vida. Vamos matá-lo. Vamos tomar suas vestes, vamos embebedar em sangue de animal, vamos falar que um animal tomou pelo caminho, nós encontramos só a túnica cheia de sangue. Vamos contar essa história ao nosso pai e vamos dar a Deus a todos os sonhos e também ao sonhador José. De repente, eles têm ainda trabalho a fazer e resolvem jogá-lo então numa cova para que no final do dia pudesse ser feito aquilo que estava sendo planejado na mente, num propósito de dar fim, né, àquilo que incomodava em casa, aquilo que os irritava, para mostrar que eles podiam dar rumo na própria vida. E no rumo da vida que eles queriam dar para si mesmo, José não fazia parte dela. E muito menos como aquele diante de quem eles iriam se prostrar, aqueles a quem eles em algum momento haveriam de servir. Os irmãos de José estão certos de uma coisa: diante dos conflitos, diante das circunstâncias da vida, nós podemos dar à vida o rumo que a gente quer, e a gente pode resolver o problema do jeito que a gente deseja. Mexendo os nossos pauzinhos, nós conduzimos a história da maneira que a gente gosta, da maneira que a gente entende que ela precisa ir, que ela precisa caminhar. Nada de sonhos, nada de um sonhador, nada de alguém que nos diga como as coisas vão ser, nada de alguém que nem mesmo em nome de Deus queira determinar para nós um caminho diferente daquele que eu gostaria de viver, de andar, de trilhar.
enquanto José está na cisterna, num buraco, numa cova, aguardando o momento da sua execução, quem sabe no fim do dia. Deus envia uma caravana de midianitas, que nós chamamos da caravana da providência de Deus. Esses midianitas estavam indo ao Egito. Eles eram compradores de mercadorias e de escravos, que eles iriam vendendo de região a região, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Eles passam ali por aquela região, quem sabe buscando com os irmãos de José alguma direção para o caminho. Os irmãos de José conversam com eles, tomam conta da situação, e então eles têm a brilhante ideia: bom, nós não vamos matá-lo, nós vamos nos livrar dele do mesmo jeito, mas nós vamos então vendê-lo, porque nós vamos lucrar com esse negócio aí. Melhor do que matá-lo, nós contamos que ele morreu, como já era o nosso plano e projeto, que um animal feroz o tomou do campo. Mas nós vamos guardar alguns tostões no bolso, pela venda desse irmão tagarela, né? Sonhador. E José então é vendido pelos irmãos, a caravana de midianitas, que vai vender José lá no Egito. Vender como escravo, vender como alguém que não tem mais família, não tem mais nome, não tem mais rumo na vida, controle da vida, controle nenhum. Isso tudo está no capítulo 37 de Gênesis. O agir daqueles que acreditam, que estão dando o curso da vida e dando solução para os seus problemas, para as suas mágoas, para as suas angústias, para as suas tribulações, dando cabo, dando fim naquilo que os angustiava, que os amedrontava, que promovia ciúmes e ira no coração, dando a própria direção e o próprio agir diante dos seus problemas, diante das suas mágoas, diante das suas feridas, diante da sua história. Nós às vezes somos assim. E gostamos de que as coisas sejam assim. Pensamos que tudo está dentro do nosso controle. Pensamos que a vida vai correr do jeito que a gente planeja. De que se alguém nos assustando, se alguma circunstância nos amedrontando, se alguma ação que está nos afligindo, nós conseguimos resolver. É só a gente mexer uns pauzinhos, é só a gente pensar um pouquinho, é só a gente planejar bem. E a gente dá cabo daquilo que nos aflige. E a gente faz desaparecer aquela pessoa que nos amedronta, aquele que nos afronta, aquele que traz notícias que para nós não são muito boas, não faz muito bem, não está muito dentro daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente planeja para a vida. A verdade é que os irmãos de José estão pensando em crescer, estão pensando em herdar ali as terras do pai, estão pensando em crescer como nação, crescer como família, se estabelecerem bem junto aos campos, se tornarem pessoas prósperas, pessoas grandes, e é melhor que eles sejam do que José. Que história é essa? A minha vida, cuido eu. O curso que ela toma, o caminho onde eu vou trilhar, os lugares onde eu vou viver, as coisas que eu vou conquistar ou passar, eu defino, eu decido. Eu busco apoio, eu busco amparo, eu faço um bom plano e de repente tudo está resolvido. O ser humano gosta de se sentir assim. Está tudo no controle. As coisas vão sair exatamente como eu gostaria. E se surgir um sonhador por aí, se surgir alguém falando diferente disso, eu mesmo consigo resolver essa coisa, esse problema, eu consigo dar cabo disso aí sozinho. Só pensar um pouco, é só agir dentro da força do braço, é só planejar muito bem, e tudo vai resolvido. Eles vão para casa guardando no coração essa certeza: resolvemos o problema, não precisamos mais ficar angustiados, ficar enciumados, não precisamos mais nos preocupar com essa história do sonho que ele recebeu de Deus ou não.
Nós somos senhores da nossa história. Nós resolvemos o problema, o conflito da nossa casa. Se alguma coisa nos perturba aqui, nós mesmos agimos e nós mesmos solucionamos. Você pode conduzir a sua vida assim, eu também, em alguns momentos, em algumas circunstâncias. E nós, às vezes, tentamos e até desejamos que fosse assim. Mas o que nós aprendemos é que no momento do conflito, nós temos que confiar no agir soberano de Deus. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a situação que a gente passa, sobre o sonho que a gente tem, sobre a aflição que aflige, que atinge a nossa alma, que perturba o nosso sono. José é um jovem que vive a sua vida confiado nessa certeza. A soberania de Deus conduz tudo. Agindo Deus, quem pode impedir a sua mão? Querendo Deus quebrantar o coração de alguém, qual o ser humano que pode manter o seu coração duro? José é aquele garoto, aquele jovem que vai aprendendo a viver não na força da sua mão, não na capacidade das suas estratégias, dos seus planos, dos seus projetos, mas José é aquele que está aprendendo a viver dentro da vontade de Deus, do querer que Deus tem, que lhe é revelado através destes sonhos. Quando ele os conta, quando ele os declara à família, não acredito que o faça apenas para magoar os irmãos, para se achar maior ou melhor do que eles, ou do que o pai ou do que a mãe. Ele o faz pela alegria de ver que Deus está revelando propósitos, revelando vontade, revelando o agir futuro, revelando o querer do Senhor para com a sua vida, para com a sua história, no propósito de transformá-lo em instrumento, de fazer dele um instrumento, mostrando que no plano de Deus a vida dele está inserida. Os nossos jovens presbiterianos vivem essa alegria, no plano da sua vida, no correr da sua carreira, no estudo que você faz ou fez, ou ainda vai fazer, na carreira que você vai servir junto à sua vida profissional, no lugar onde você vai morar, com quem você vai casar, na família que você veio, tudo está dentro do plano de Deus. Há um propósito soberano de Deus, que não pode ser negado nem frustrado. Há um desejo de Deus, há um querer do Senhor, que não muda por causa daquilo que eu quero. José, ele vai aprendendo essas grandes verdades. Então, o que acontece é que ele é vendido mesmo pelos os medianitas lá no Egito. O Egito era uma cidade forte, uma nação forte, não uma cidade, uma nação forte, poderosa, um reino com recursos. E ali ele vai à casa de Potifar, o grande comandante do exército de Faraó. Lá ele começa a servir a casa de Potifar, acreditando que Deus tem um propósito com tudo isso. Ele não tem um nome, ele não tem mais uma descendência, ele é conhecido agora apenas como um escravo. É o escravo da casa de Potifar. Se você vai ler os textos bíblicos, já não se menciona mais José, mas se menciona, ele é o escravo da casa de Potifar. Mas na sua fidelidade, na sua certeza de que Deus tem propósitos, ele serve com alegria, ele serve com disposição, ele serve com dedicação. Potifar vai adquirindo uma confiança muito grande nesse menino, nesse jovem, por aquilo que ele vê na vida dele, pela forma como que ele administra os bens e a casa, e chega um momento que ele coloca tudo da sua casa nas mãos de José. Todos os servos, todas as servas, todas as ações, todos os projetos. É José que conduz, é José que define, é José que presta conta, é José que de fato administra. Ele vai sendo bem sucedido lá. Um escravo, sim, mas um escravo que começa a viver regalias, que começa a ter sobre a mesa coisas boas para se alimentar, que começa a até se
até aparecer de vez em quando junto ao palácio, porque o seu senhor precisa dele, lá junto ao faraó, no palácio do governo. Nos irmãos em casa, aquele conflito que existia. No Egito, um momento de paz, um momento de socorro, um momento de alívio, um momento de bonança. Passou pela tempestade, a bonança vai se estabelecendo. E José aprendendo a confiar no Senhor. Pode ser que ele, de vez em quando, pensasse, bem, eu estou longe da minha casa, longe da minha parentela, não sei nem se eu vou ver mais meus irmãos, meu pai, meus queridos, os servos e as servas. Mas o Senhor me livrou da morte, porque o pensamento do coração dos meus irmãos era me matar. A ira era tão grande, tão violenta, que o desejo deles era dar cabo da minha vida, e Deus enviou uma caravana para me livrar daquele tempo de morte. E hoje eu sou escravo no Egito. Ali na escravidão, no conduzir de todas as coisas, ele vive uma outra coisa preciosa, mas também muito difícil. Sendo aquele que governa tudo, sendo jovem, sendo de boa aparência, juventude, traz essas riquezas, essas belezas, né? Diz o texto que José era de boa aparência. A mulher de Potifar insistia em deitar-se com ele, em coabitar com ele, em ter relacionamentos sexuais com ele. E ele resistia. E um dia, ao resistir, ele saiu correndo. E ele deixou nas mãos dela a túnica, a capa. E ela então resolveu entregá-lo a Potifar como aquele que havia tentado se deitar com ela. Ela conta a história ao contrário. Ela conta a história do jeito que ela gostaria que fosse contada. Ela faz parte daquele grupo da casa de José que acha que pode resolver as coisas do seu jeito. Se eu não posso tê-lo, se ele não pode me atender ou não quer, se ele não quer me dar essa satisfação, esse prazer, essa alegria, então ele vai sofrer um pouco, penar um pouco. Vamos colocá-lo em situações mais difíceis, mais desconfortáveis. E ela inverte a história como aquela que pensa também que pode conduzir a história com as mãos, que pode decidir o rumo que ela vai dentro daquilo que você faz, da atitude que você tem. Potifar chega diante de José, Potifar vai mandar prender José, lançá-lo no cárcere, e agora aquele que é escravo não é só escravo, ele é estrangeiro, escravo, prisioneiro no Egito. A situação de José está piorando lá. Ele volta a passar um tempo de tempestade, um tempo de aflição, um tempo de incerteza. De primeiro ele não sabia se ele ia sair vivo daquele buraco, daquela cova. Agora ele não sabe quando vai sair, se vai sair da prisão, que também é embaixo, é um cárcere, um lugar insalubre, um lugar úmido, um lugar frio, um lugar difícil de viver. Um lugar que vai as pessoas que são condenadas por um delito, por um crime, por uma injustiça que cometeu, pelo dano que fez a alguém, pela perversão do coração que o levou a agir de forma ilegal, desonesta com alguém. E ele chega lá no cárcere com o peso dessa culpa. Olha, ele tentou deitar com a mulher do seu senhor, por isso que ele está aqui. É uma acusação pesada. Se alguém falasse um pouquinho menos da gente, fala, às vezes, nós já ficamos muito irados, muito revoltados. Revoltamos contra as pessoas. Revoltamos contra Deus. Pô, Senhor, onde o Senhor estava? Onde o Senhor esteve? Eu não declarei diante de Potifar que não fiz por fidelidade ao Senhor e ao meu Senhor Potifar? Porque ele declara, jamais eu cometeria tal pecado, tal delito, tal ação de infidelidade contra o meu Deus e contra ti. Ele se manteve fiel, ele se manteve confiante na soberania de Deus.
E agora, o estrangeiro escravo é também prisioneiro. Na prisão, Deus envia 2 servos de Faraó, um copeiro e um padeiro, que são também presos como punição, como castigo, quem sabe por alguma atitude desonesta, desonrosa. Vão passar um tempo por lá, até Faraó esfriar a cabeça e decidir o que vai ser feito deles. E lá eles têm um sonho, e José é aquele que revela o sentido do sonho que eles têm. Ele vai dizer, olha, um vai ser morto, infelizmente, um vai ser eliminado. O outro não, o outro vai voltar à presença de Faraó para servi-lo. Vai ser restituído no seu cargo. E ele diz então ao copeiro, olha, você vai diante de Faraó e lembra-se de uma coisa, quando você estiver lá diante dele, lembra de mim, lembra da minha causa aqui, eu estou aqui inocente. Eles tiveram tempo de se conhecer, eles tiveram tempo de ver em José a transparência, eles tiveram tempo de se ajudar, de conversar bastante. Até no cárcere, José era aquele que servia bem, que preservava a amabilidade, que não praguejava contra Deus, que não se sentia lá como aquele que, de fato, foi esquecido do Senhor. Ele quer ver a boa mão de Deus em tudo. Ele quer acreditar que no plano de Deus, na soberania de Deus, o sonho que Deus lhe revelou também vai acontecer. Em algum momento ele vai ser tirado dali. Em algum momento ele vai ter diante dele os seus irmãos e o seu pai. É confiança na vontade de Deus que lhe foi revelada, no projeto de Deus que lhe foi passado através de sonhos. É confiar na soberania de Deus, no senhorio de Deus. E de fato o copeiro volta à presença de Deus. E o que ocorre é que quem é perturbado por sonhos agora é Faraó. Não é o copeiro, não é o padeiro, não são os irmãos de José. Mas Faraó é perturbado por um sonho de vacas magras, não, de vacas que entravam pelo Egito e tinham uma alimentação vasta, abundante, se tornavam gordas, fortes, robustas. Mas que surgiam outras vacas magras, 7 do Nilo, e que vinham, e que comiam todas as pastagens e que, depois de não ter mais o que comer, devoravam também as vacas gordas que ficaram por ali. E espigas de milho fortes, bonitas, robustas, cheias de grãos, que depois também eram destruídas por outras magras. E Faraó, perturbado com aquilo, ele não sabia como interpretar, e os magos, e os feiticeiros, e os conselheiros do rei também não souberam dizer. E esse copeiro então se lembrou de José lá no cárcere. Que lá, prisioneiro, por ordem de Potifar, havia um jovem que quando ele tinha sonhado, ele lhe contou o que haveria de acontecer, e o que ele disse, o que ele revelou sobre o sonho foi o que aconteceu. E ele sobe à presença de Faraó e ele revela o projeto, o propósito de Deus para o Egito. É interessante, irmãos, porque às vezes a gente acha que o propósito de Deus é só para a gente, envolve só aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus, que vão à igreja, que oram, que buscam a Deus, que pedem do guiar da boa mão de Deus. O guiar de Deus, a soberania de Deus, ela é muito maior do que aquela que vai apenas sobre a minha vida, sobre a minha história. O Senhor é aquele que conduz a história de todo mundo, de todo o reino, de todos os povos. Ele não depende do ser humano buscar para ele conduzir a vida dele, para ele quebrantar o coração dele se ele quiser, se ele desejar. É nome sobre todo nome, como nós cantamos aqui. É o nome maravilhoso. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É nesse que José está colocando a sua confiança. É na soberania daquele que de fato é soberano, sobre tudo, sobre todos.
que Ele quer confiar o destino da sua vida e a solução dos seus problemas, das suas aflições, das suas angústias, das suas lutas, das suas prisões, dos ataques que Ele recebe de conhecidos e de desconhecidos, de irmãos de casa. Quando a guerra estoura, nós podemos confiar em nós mesmos e tomar algumas atitudes que a gente acha própria, que vai solucionar o problema. Mas nós podemos nos prostrar diante de Deus e esperar no agir da mão soberana do Senhor sobre nós. A história de José e da sua casa vai nos revelando essa grande verdade, com os episódios, o decurso do tempo, as circunstâncias que vão acontecendo. José diz: virão 7 anos de grandes colheitas, de grande abundância, junto ao Egito. Mas o Egito tem que ficar esperto, o faraó tem que administrar bem, porque depois virão 7 anos devastadores, que podem consumir tudo que vocês colheram, todo o gado que nasceu, todo o recurso que foi produzido. E pode ser que vocês passem depois por um período de fome, de escassez de recursos tão grande, que esses anos de abundância não vão ser nada diante daquilo que vai ser necessário para sustentar o povo depois no 7 de seca, de fome, de escassez. O faraó entendeu a mensagem. O faraó estabeleceu José sobre o governo do Egito, abaixo de faraó só José. O faraó deu para ele a capacidade de administrar a cidade, de administrar os campos, os gados, os recursos de todo o Egito. Diz o texto que José mandou construir novos celeiros, grandes celeiros. Administrou bem a abundância de recursos naqueles anos. Encheu os celeiros do Egito. E quando veio a fome e a seca, as nações da terra que não se prepararam começaram a passar fome e começaram a ver os seus filhos morrer. E aí começaram a descobrir que no Egito havia alimento para o sustento da sua família, do seu povo. Não foi diferente na terra de Israel, não foi diferente na casa de Jacó. Seus recursos, colheitas dos campos, rebanho, se acabaram. A fome se estabeleceu. Os irmãos tiveram que ir ao Egito, os filhos de Jacó, irmãos de José, tiveram que ir ao Egito, comprar mantimento, buscar recursos, para que o povo, os servos, o pai, a família, não se acabasse, não morresse. Não vivesse a extinção total. Lá no Egito, eles se prostram diante de José. Eles não o reconhecem, eles não sabem, não esperavam que a boa mão do Senhor os tivesse levado para lá. Mas é isso que José declara aqui nesse texto de Gênesis 50. Quando ele vai colocar a casa em ordem, vai jogar as cartas na mesa, no que se refere a como se deve lidar bem com as aflições, com o conflito, com o ciúme, com o ódio, com aquilo que mexe com a gente, que incomoda a gente, que tira o sono da gente, que traz pesadelo para a nossa história. José vai depois se dar a conhecer aos irmãos, vai mandar que fosse levado toda a sua casa para lá. José vai cuidar, vai alimentar, não só o pai, como irmãos e irmãs, e servos, eles sobem para lá com 70 pessoas aproximadamente. Mas quando Jacó morre, o pai de José morre, há uma interrogação muito grande no coração, na mente dos irmãos. É hora dele dar o troco. É hora dele nos fazer pagar o mal que nós intentamos contra ele. Ele não fez ontem ou antes, por consideração ao nosso pai. Mas ele é ser humano como nós fizemos e causamos muita dor para ele. Nós o ameaçamos de morte, nós o rejeitamos, nós o vendemos como escravo. Nós tiramos da sua terra, nós tiramos dele o nome, nós o colocamos numa terra estranha, ali ele foi
servir como escravo, depois ele foi parar na prisão. Ele sofreu bastante, causamos muita dor, muita aflição, e agora é hora dele nos cobrar todo o mal que lhe fizemos. E por incrível que pareça, irmãos, nesse texto de Gênesis, os irmãos de José, apesar de serem assistidos por ele, pela soberana mão de Deus que o levou para o Egito, apesar de ver na mão de José, ou na vida de José, um agir soberano de Deus que o protegeu, que o guiou, que o sustentou, que o elevou de estrangeiro, de servo, de prisioneiro, a governador do Egito, eles mantêm no coração a mesma natureza. Nada disso mudou. Não houve arrependimento sincero, não houve mudança de pensamento nem de propósito. Diante da possibilidade de serem afligidos por José, eles mexem os seus pauzinhos. Porque quando o pai morre, eles pensam o quê? Que o texto diz? Ele, na verdade, vai nos pagar todo o mal que fizemos. Vamos mandar mensageiros. Vamos pedir que os mensageiros, nossos enviados, digam: seu pai, antes de morrer, pediu que você perdoasse seus irmãos, que você deixasse isso para lá. Considerando a palavra do seu pai, o pedido do seu pai, com certeza ele vai nos ouvir. Quem sabe ele não queira devolver todo o mal que fizemos. Depois eles mesmos se apresentam diante de José, se prostram diante de José e dizem: não nos trate como irmãos. Não somos dignos de pedir que você nos veja como irmãos depois de tudo que fizemos. Depois de todo o mal que produzimos à sua vida, à sua história. Depois de declararmos que nós o queríamos morto. Mas nos acolha como servos. Vocês se lembram do Caim, si do filho pródigo? O Caim, si do filho pródigo, ele é sincero, mas ele revela uma coisa que está claro aqui na intenção do coração dos irmãos de José nesse tempo do Gênesis 50. É melhor ser tratados como servos de José, que tem pão sobre a mesa, que tem cuidado e carinho, porque ele também já foi servo. Do que sermos mortos. Do que sermos lançados num cárcere, num buraco por aí, e ficarmos esquecidos até morrer. É um dano menor. E nós damos para ele a possibilidade de ele dizer que o sonho dele foi realizado. Nos prostramos e servimos como servo, conforme ele já nos havia dito lá atrás. Ser do querer do Senhor que assim fosse. Vocês se lembram que no texto que eu li, que nós lemos, quando os mensageiros declaram a José a intenção dos seus irmãos, falando: olha, viemos aqui em nome dos seus irmãos dizer que seu pai disse para perdoá-los antes de morrer. José chora. Há dois significados nesse choro aí, que eu entendo, pelo menos. Primeiro é ver de fato, relembrar toda a história de dor, de sofrimento. É de chorar. Quando a gente relembra aquele dia triste, aquele dia que a família recusou, que os irmãos maltrataram. Eu sei que isso é coisa que acontece só na casa de José, na sua casa não. Naquele momento em que a ira do irmão falou mais forte, em que o ciúme do coração da irmã trouxe atitude violenta contra a sua vida. Eu sei que isso acontece só lá com os judeus, não com brasileiros. Eu sei que é só na casa mesmo dos irmãos, não na minha. Isso acontece em todo canto, em toda casa, em toda família. Às vezes numa intensidade maior, às vezes numa intensidade menor. É que a história de José e a história do conflito entre os irmãos de José vem para ser um exemplo mesmo marcante para a gente não esquecer. Mas um dos motivos do choro de José é ver que os irmãos não mudaram em nada. Eles continuam mexendo os pauzinhos. Eles continuam tentando resolver o problema de uma aparente retaliação, criando subterfúgios que pudessem amenizar a situação. Se dissermos que o nosso pai pediu, a coisa vai amenizar. Se nos prostrarmos e dissermos: nos recebe como servos, pelo menos,
Os servos dele são bem tratados, são bem alimentados, não são mortos, não são lançados no cárcere, não são chicoteados, não são esquecidos em buraco. Não são vendidos a nenhuma caravana que possa vendê-los como escravos em qualquer outro lugar. Não os servos de José, por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele passou. É um Senhor amável, que cuida dos seus. Então José chora por relembrar a história, por rever que a natureza dos irmãos, apesar do tempo, de tudo que aconteceu, do cuidado que ele deu, da possibilidade de eles verem o agir de Deus soberanamente, quebrando todos os planos, os projetos que eles fizeram, todas as intenções que eles tiveram. Nunca mais vamos ver esse rapaz, de repente, se deparam com ele como governador do Egito. Então nós temos que pensar bem em como gostaríamos que a nossa vida fosse conduzida. Nosso sonho, nosso projeto, a solução dos nossos conflitos, das nossas mágoas, das nossas angústias. José aponta para mim o caminho da confiança na soberania de Deus. Quem confiou na soberania de Deus alcançou bom resultado. Quem confiou no mexer dos próprios pauzinhos se deu mal. Se não fosse socorrido, perecia. Se não se deparasse com a misericórdia, não encontrava saída, não encontrava solução. Mas é nesse tempo que José, mais uma vez, declara a confiança que ele tem na soberania de Deus. Ele chama os irmãos à sua presença. E ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vamos jogar as cartas na mesa. Vocês queriam que eu morresse, vocês trabalharam para isso, vocês se empenharam nisso, vocês pensaram essas coisas, vocês aceleraram o pé para a maldade, para a violência contra a minha vida. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Na caminhada da vida, na solução do problema, no acerto do conflito, no conduzir da casa para um caminho seguro, nós temos que ser francos e colocar a verdade sobre a mesa, mesmo que ela doe muito. Mesmo que seja uma coisa muito difícil de se dizer, às vezes precisa ser dito. As cartas têm que ser postas à mesa. José não quer esconder nada, não quer tampar nenhum sol com a peneira, como diz o mineiro, e nem jogar nenhum lixo debaixo do tapete. Ele quer clareza, ele quer transparência, ele está, de fato, dizendo a verdade. Vós intentastes o mal contra mim. Mexendo os pauzinhos, fazendo do seu jeito, realizando os seus planos e projetos. Mas vocês não contavam com a soberania de Deus. Não esperavam na boa mão do Senhor. Porque Deus transformou o mal que fizeram em bem. A região onde José vivia não era a região que podia produzir para sustentar muita gente, muitas aldeias, muitos povos. Tinha que ser o Egito. As terras não tinham a produtividade, a capacidade e os recursos que a terra do Egito tinha. Não dava para ser lá. Tinha que ser no Egito. Tinha que ser através do Egito. E então vai dizer: Deus transformou em bem para que se salvasse muita gente com vida, inclusive vós. Os irmãos achavam que estavam conduzindo a história. Na verdade, Deus estava usando as circunstâncias para conduzir a história e mandar José para onde ele precisava que José estivesse. José nunca tinha pensado e nunca pegaria uma mochila como um bom peregrino, sonhador, e imaginando as coisas e sonhando as coisas, ia dizer assim: pessoal, fica por aí todo mundo, que eu já descobri uma coisa. Para realizar os sonhos que Deus me revelou, eu tenho que ir para o Egito, já estou indo, estou saindo hoje. Fique com Deus, Deus os abençoe, daqui uns dias nós nos vemos lá. Nunca ele ia fazer isso. As coisas que Deus faz, a maneira como Deus age, às vezes está muito fora daquilo que a gente imagina, que a gente pensa, que a gente espera, que a gente é capaz de planejar. Mas José diz que crê, que confia,
que é o agir da mão de Deus que o levou. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, verso 20. Porém, Deus o transformou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. E aí ele vai continuar acreditando na soberania de Deus, continuar deixando Deus mexer a história. Nós temos que considerar que a situação de José agora é muito diferente daquela lá no campo, quando eles falaram, nós vamos te matar. Ele não tinha saída, ele não tinha o que fazer. Agora é ele quem faz, é ele quem manda, é ele quem determina como vai ser no Egito. Partindo da boca de José, as coisas acontecem agora. Basta uma palavra, onde José manifesta o que ele quer, como ele quer. E a credibilidade dele no Egito, e a confiança de Faraó em José no Egito, e toda a liderança que ele tem, e governo e autoridade que ele tem agora, faz com que a sua palavra seja quase como a palavra do rei, do governante supremo. Mas José não quer confiar e não quer agir na força da sua mão, naquilo que ele pode. Ele quer continuar fazendo dentro daquilo que ele entende que é querer de Deus. Ele diz, olha, não temas, cuidarei de vós, dos vossos filhos, da vossa casa. E preparou um campo, uma campina toda especial, toda preciosa, e colocou ali a sua casa, os seus familiares, para viver. E os seus irmãos e os seus sobrinhos. Diz o texto bíblico que ele vai viver até 110 anos no Egito, e ele vai colocar sobre os joelhos tataranetos. E tatara-sobrinhos, não sei se existe assim essa expressão, mas de filhos dos seus filhos até a terceira geração. Irmãos, há jeito da gente resolver a vida, da gente conduzir a vida, da gente realizar sonho, tá? Da gente se tornar jovem forte, jovem bom, jovem promissor, a como se tornar cidadão, uma cidadã, bem-sucedido na vida profissional, a como fazer isso, a como vencer conflito, a como vencer lutas, a como passar por momentos incertos. Mas o caminho não é mexendo os nossos pauzinhos, não é fazendo do nosso jeito, não é tentando dar um jeito para a situação da maneira que a gente pode, da maneira que a gente gostaria. O jeito é confiar na soberania de Deus. Quando fazemos por nós mesmos, somos surpreendidos com circunstâncias com as quais a gente não pode, que vão nos levar à ruína. Mas quando fazemos do jeito de Deus, às vezes passamos por tempo de escassez, às vezes passamos por tempo de aflição, às vezes passamos por tempo de prisão, de injustiça, às vezes passamos por tempo em que parece que todo mundo se esqueceu da gente, estão lá no buraco, no cárcere, preso, sem nome, sem lugar, sem a gente da gente, sem alguém que se lembre da gente. Mas se nós tivermos Deus olhando por nós, é o bastante. Porque quando Deus mover a sua mão, Ele nos tira de lá. E Ele nos coloca no lugar que Ele quer, no lugar que Ele reservou para nós. Por isso que a palavra de Deus nos adverte a nos humilhar diante da potente mão de Deus. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, vai exaltá-lo. Para que você possa afirmar os seus passos. Para que você possa edificar com segurança, construir para durar, consertar os problemas, vencer as aflições, encontrar o caminho certo, o caminho melhor, o caminho do melhor resultado. Porque Ele sabe que é isso que a gente procura. Os irmãos de José estavam procurando o quê? Sanar o problema. Fizeram do jeito errado, fizeram do jeito deles. Mas Deus, na sua soberania, transformou até o mal que fizeram em bem.
em favor de José, para que se cumprisse o propósito que ele tinha, lá na frente, assisti-los, falar-lhes o coração e promover-lhes paz na alma. Porque diz o texto que eles, então, ouvindo a palavra de José, que não precisava temer, porque ele o sustentaria, e sustentaria a sua casa, os seus filhos. Diz o texto que ele então consolou o coração dos irmãos e lhes produziu paz. Pode ser que aqui os irmãos de José tenham aprendido a confiar na soberania de Deus e a deixar de lado essas coisas de tentar resolver com as próprias mãos, mexendo os próprios pauzinhos, fazendo os próprios e os únicos planos e projetos. Que Deus nos ajude a confiarmos na soberania dele. Porque eu não acredito que foi fácil para José. No momento em que as coisas começam a dar errado, no momento em que eu começo a perder a minha casa, a perder o meu nome, a ser acusado injustamente e virar prisioneiro, escravo em terra estranha. Mas a Bíblia diz que José preserva a confiança. Deus ainda não terminou o trabalho. Ele ainda vai entregar alguma coisa a mais. Se na sua casa há aflição, há dor, sofrimento, desentendimento, se há perda, se há danos, causados por você, causados por alguém, causados por alguma situação, causados por algum pecado, só nos resta confiar no Senhor, rogar da graça, conduzir da boa mão de Deus sobre nós. Com humildade nos prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, estamos nas tuas mãos. No tempo oportuno Ele vai te exaltar. Se há sonhos, se há projetos que você tem, se há alguém que você pensa e deseja ser, se há um reconhecimento que você quer buscar, o que é comum ao ser humano, o que é comum ao trabalho bem feito, que o Senhor nos dá a possibilidade de fazer, de realizar, de viver, coloque nas mãos de Deus também. Não busque do seu jeito só. Não vá apenas pelo seu plano, pelo seu projeto. Vá debaixo da soberania de Deus. Ele pode te colocar num lugar, numa posição, ele pode trazer um resultado muito melhor do que aquele que você pensa, daquele que você espera, daquele que você busca. Mas tem que ser do jeito dele. Tem que ser na confiança nele. Ele pode transformar até o mal que alguém levante contra você em bem, desde que o nome dele seja glorificado e que o plano e o propósito dele seja realizado na sua vida através dela. Diante de conflitos, diante de aflições, somos convidados a buscar o Senhor. Ele não mede esforços. José é um tipo de Cristo. Deus sabe o quanto o pecado gera de dano, de revolta, de mágoa, de ira na nossa vida, na nossa história, de violência contra nós, de violência que nós produzimos contra os outros. É por isso que Ele nos enviou Cristo. Não para nos tratar dentro dos nossos planos, conforme os nossos pecados, mas para manifestar para nós a sua muita misericórdia. Porque há um querer soberano de Deus, que quer nos guiar à eternidade de gozo, à eternidade de paz. Ao vencer do problema, dos danos do pecado, mas passando pelo caminho certo, caminho da verdade, caminho da vida, caminho que está em Cristo. Resolvendo dentro daquilo que Deus já fez, não daquilo que eu acho que posso fazer. E entendo que eu devo buscar. É só por meio de Cristo. Chegamos a Deus, que chegamos aos céus, que alcançamos perdão, que alcançamos misericórdia, que herdamos vida eterna. Não adianta eu querer fazer outro caminho, não adianta eu querer trilhar outra vereda. Vai ser engodo, vai me levar para momentos de frustração, para situações de caos, de incerteza. Vamos buscar o Senhor, vamos colocar diante de Deus a nossa casa, a nossa vida, o nosso sonho, o nosso projeto, para que Deus, na sua soberana vontade, no seu soberano propósito, na sua grandeza de providência,
nos guie e nos conduza.